Boa noite a todos. Vamos dar início aqui à nossa aula remota eletrotécnica, tá? Sou o professor Everton Rogério. Eu conto com vocês aí ao longo dessa nossa aulinha. Aqui nós vamos falar sobre circuitos RL, RC e RLC, tá? Então, só para deixar gravado o que a gente estava comentando antes da aula, a gente está com essa disciplina eletrotécnica com vocês, e no comecinho aqui, a gente meio que, acho que dá para ver aí, definiu alguns objetivos. Por exemplo, a gente fazer alguns projetos, né, utilizando aí os conceitos de eletrotécnica e eletrônica, para a gente estar divulgando nosso curso de engenharia de produção, para a gente estar até aprimorando, quem sabe fazendo algum trabalhinho aí que possa ser convertido em um artigo. Então, eu tinha já meio estabelecido, lancei o edital para vocês, tá, em relação a essa competição. Então, já nessa gravação, já adianto que, por conta da nossa paralisação, tá? A gente não está conseguindo usar o laboratório, a gente vai não utilizar o projeto de exigência parcial, na verdade, da nossa segunda avaliação. Então, você já tem essa noção. A primeira avaliação, ela vai acontecer, como já havia comentado, provavelmente no meio de abril, tá? Onde vocês vão ter noção geral sobre eletricidade, indutância, capacitância e circuitos monofásicos ali, com principalmente circuito RLC. Então, tem que estudar bastante isso. Eu vou já mostrar um exemplo hoje para vocês. Na segunda avaliação, sistema trifásico equilibrado, potência e correção de fator de potência. Olha aqui, ó, eu tenho aqui trabalhos de laboratório em sala, valendo 3 pontos. O que a gente vai fazer? A partir do momento que a gente voltar, antes da prova, é claro, vai ser só atividade em laboratório, para vocês estarem cumprindo essa carga horária aqui exigida nessa primeira avaliação. Muito bem, então a gente discutiu que a eletrotécnica vai ser aquele ramo da engenharia que vai envolver técnicas operacionais para vocês montarem circuitos elétricos, tanto em corrente contínua como em corrente alternada. E em âmbito industrial, em âmbito talvez até profissional, ela vai proporcionar para vocês, por exemplo, o melhor gerenciamento e manuseio dos equipamentos elétricos de uma linha de produção, tá? Isso vocês se dominarem essa disciplina, vocês vão conseguir melhor gerenciar, melhor manusear esses equipamentos. Vocês vão ter, se você, é claro, trabalhar já mais na parte da qualidade da produção de energia elétrica no ambiente industrial, esses conceitos que eu vou visitar para vocês vai ser de grande valia. A utilização de procedimentos de segurança para você operar equipamentos elétricos, é claro que a gente sempre tem um engenheiro ali de segurança do trabalho, que vai usar as normas NR12, por aí vai. A gente tem normas também para isso, para segurança que envolve, por exemplo, a NR10. Então, os conceitos de eletrotécnica vão estar auxiliando vocês nessa utilização de procedimentos de segurança e a viabilidade econômica de um projeto. Tá? Então, imagine o seguinte, vamos supor que vocês queiram instrumentar toda uma linha de produção lá. Tá? E eu já vou partir para isso. Então, vamos supor aqui, ó, eu tenho esse exemplo de imagem, onde eu queira instrumentar, tá, toda essa minha linha produtiva. Tá? Eu vou usar dispositivos eletroeletrônicos para isso. Então, vocês vão ver que aqui eu vou ter uma esteira de produção e vou ter diversos componentes instrumentados que utilizam circuitos elétricos para estar proporcionando a movimentação correta do produto nessa esteira. Tá? Então, quando vocês estiverem trabalhando com esses circuitos, vocês têm que saber o que vocês estão calculando, o que vocês estão vendo ali na prática. E um dos objetivos dessa aula de hoje é justamente a gente proporcionar para vocês os circuitos que eu vou chamar de RL, RC e RLC. Pois bem, nós vimos, tá, isso já em circuito RL, onde eu vou ter sempre componentes principais, que vai ser os resistores, os capacitores e os indutores. Então, quando eu estiver trabalhando, quando eu estiver trabalhando com o circuito RL, é obrigatório que eu sempre tenha uma fonte de tensão, tá? Essa fonte de tensão vai gerar uma corrente, essa corrente vai percorrer ao longo do meu circuito, eu vou ter um resistor e um indutor. O indutor, geralmente, é um elemento, tá, no meu circuito, onde ele vai gerar campo magnético a partir da passagem de corrente. Então, a gente viu e discutiu em sala de aula a lei de Lenz, a lei de Faraday, que discute como você intensifica o fluxo magnético, o campo magnético gerado, quando a corrente elétrica passa por esse componente. E
para onde eu vou aplicar um circuito RL, onde eu vejo, por exemplo, componentes como resistores e indutores numa fábrica, por exemplo. Aí eu tenho diversos componentes, por exemplo, um motor elétrico que vai fazer parte ali da movimentação de grandes máquinas, ele é um circuito RL, digamos assim. Por quê? Porque dentro do núcleo dele, eu vou ter um núcleo ferromagnético composto por indutores, tá? Que são cabos condutores que vão gerar um campo magnético e, através dos polos magnetizados, vai fazer ele girar esse motor elétrico lá. Tá? Eu posso ter também, já na parte de gerenciamento de energia, equipamentos elétricos mais robustos, como transformadores, como geradores, e por aí vai. Tá? Então, todo o circuito RL vai ser um circuito que vai ter, obrigatoriamente, uma resistência interna daquele equipamento, mais um indutor, que vai ser um elemento que vai gerar um campo magnético. Alguma dúvida sobre isso? Não, até o momento não. Tá. Então, a gente tem aqui, por exemplo, as bobinas, tá? Que são os elementos principais da indutância elétrica. Então, são esses carinhas aqui que, ao ser percorridos pela corrente elétrica, vão gerar campo magnético aqui no meu circuito. Tá? Então, o que vai cair na prova de vocês? O que vocês têm que estudar para, basicamente, entender o que isso acontece? Tá? Antes que eu comece a falar sobre circuito RL, propriamente dito, eu vou apresentar, basicamente, as formas de ondas que nós temos nesses elementos aí, principalmente em corrente alternada. Então, imagine o seguinte. Imagine que a gente está trabalhando, tá, com corrente alternada, ou seja, eu tenho uma fábrica que trabalha com corrente alternada, com equipamentos que trabalhem com corrente alternada. Essa corrente ela vai variar ao longo do tempo. Quer dizer que os valores de tensão nominais que estão chegando naquele equipamento, ele vai variar ao longo do tempo. Pois bem, quando eu tenho um circuito monofásico, como esse que está sendo apresentado aqui, puramente resistivo, ou seja, ele vai ter apenas elementos resistivos, resistores ali presentes nele, naquele equipamento, por exemplo, o que eu encontro ali na minha corrente alternada é o que eu chamo de, talvez, equivalência entre fases, ou as fases estão completamente em simetria, tanto da corrente como da tensão. Então, se eu for ver aqui, por exemplo, essa curva aqui, essa onda senoidal, que vai ser a onda senoidal que descreve a minha tensão, ela está exatamente em simetria com a corrente elétrica. Ou seja, esse circuito vai ser puramente resistível. Eu não tenho um atraso, nenhuma defasagem ali, tanto de tensão como de corrente. Tá? Então, o que vai acontecer? A partir do momento, vou até voltar aqui um pouco mais. Olha lá, olha essa figura legal. Então, imagine que eu tenho agora esse indutor, vamos ser uma bobina aqui. E eu gerei uma corrente elétrica por aqui, essa corrente elétrica percorreu essa bobina e gerou um campo magnético. Esse fenômeno aqui, ó, tá, de geração de campo magnético, ele vai provocar um efeito distinto no meu circuito elétrico. Quando eu tiver um indutor no circuito elétrico, o que vocês vão identificar aqui nas minhas ondas é que a onda de tensão elétrica ela vai estar adiantada em 90 graus comparado com a corrente. É como se eu gerasse primeiro, na minha fonte, gerasse primeiro a tensão e depois a corrente fosse gerada. Isso é um fenômeno que ocorre apenas em circuitos RL, tá? Ou seja, circuito resistor e indutor. Até aí está todo mundo entendendo? Se tiver alguma dúvida, vocês me interrompem ou falam pelo chat aí que eu explico direitinho para vocês. Então, o que é natural, tá, da gente fazer quando a corrente elétrica vai percorrer, por exemplo, um circuito dessa característica? Tá? Então, vou desenhar aqui para vocês. A gente sabe o seguinte, ó. Vamos supor agora que eu tenho uma fonte aqui, está gerando tensão elétrica. Só que essa tensão elétrica é uma tensão alternada. Opa, quase que eu faço besteira. É uma tensão alternada. Ela está variando aqui ao longo do tempo. Deixa eu apagar só isso aqui, para a gente não ficar com problemas. Desculpe.
Então, aqui, ó, tem uma tensão alternada, tá? Então, o que acontece? Quando a corrente passar aqui por um circuito que eu tenho apenas o resistor, então imagine que a corrente está aqui, ó, tá? Quando ela passar por esse resistor, por efeito Joule, tá? Por efeito Joule, eu vou dissipar calor, tá? Porque ele está passando por esse resistor. Então, tu nota que quando a corrente passa por um resistor, ela libera calor e tu percebe que esse elemento elétrico, ele aquece um pouco lá, tá? Então, o resistor R, tá? Ele é um dispositivo, tá? Um elemento que faz oposição à corrente elétrica, tá? Então, ele vai fazer oposição à corrente elétrica e ele dissipa essa energia aqui em forma de calor. Tudo bem até aí? Muito bem. Só que, o que vai acontecer? Quando essa corrente passar também, não só pelo resistor, mas também por o indutor, que eu vou chamar de L, o que vai acontecer? A corrente elétrica aqui, ela também vai ser perdida. O indutor também vai fazer algo para que essa corrente elétrica tenha uma maior dificuldade para percorrer o circuito. Só que ele não vai dissipar a energia em forma de calor. Ele vai gerar um campo magnético. Esse campo magnético eu vou chamar de fio. Tá bom? Então, é natural que em todo elemento passivo de circuito elétrico, tanto o resistor como o indutor, quando a corrente passar por ele, há algum fenômeno que vai ser algo, como se fosse uma resistência a essa corrente elétrica, tanto no resistor como no indutor. Dessa forma, eu posso dizer que quando eu tiver um resistor que impede a corrente e um indutor que impede a corrente, mas gera campo magnético, estão juntos, eu, na verdade, vou ter uma impedância, tá? Característica que eu vou caracterizar por Z. Então, o circuito, eu posso demonstrar isso que eu mostrei para vocês aqui, ó, sem desenhar o R e o L, mas desenhando apenas um elemento aqui, ó, que eu sei que vai ser um elemento que vai impedir a minha passagem de corrente elétrica, só que vai ser uma impedância Z. Z. Tá bom? E o objetivo de vocês, que vocês têm que aprender aí para a prova, é justamente como calcular essas impedâncias, ou seja, o máximo de resistência à passagem de corrente elétrica que um circuito RL vai ter. Essa é a grande sacada de transformar essa associação em série de resistor mais indutor por uma impedância geral, tá bom? E assim eu sei, por exemplo, o quanto aquele meu circuito elétrico vai estar sendo resistente à passagem de corrente elétrica. Tudo bem? Pois bem, aqui eu vou pagar. Se a gente for analisar, então, por números complexos, agora a gente vai ter a seguinte característica. Todo o número complexo, que vai ser, geralmente, o que a gente tem por impedância, a gente vai ter assim, A mais BJ. Onde isso aqui, ó, na forma retangular, na forma cartesiana, eu vou ter uma parte real e módulo, e eu vou ter uma parte imaginária, tá? Que é algo que eu descrevi na sala de vocês, que se eu tenho uma parte imaginária dessa minha impedância, que é um número complexo, eu vou representar ela num plano, tá bom? Então, se eu for representar ela num plano, eu tenho essa característica aqui, ó, onde eu vou ter na parte real a minha resistência, porque eu sei, por exemplo, que quando a corrente passar por esse resistor, eu provoco um fenômeno real que eu consigo perceber que é o efeito Joule. Eu consigo ver a peça, na verdade, eu consigo ver não, eu consigo sentir, por exemplo, o resistor aquecendo. Então, isso aqui é algo real, tá? Então, se eu for analisar aqui num eixo polar, aqui no eixo imaginário, nesse plano imaginário que eu estou apresentando, eu tenho que o resistor está aqui no eixo real, e uma reatância indutiva XL vai estar no eixo imaginário. É justamente o fenômeno que ocorre quando a corrente passa aqui e cria o campo magnético. Logo, eu posso representar essa mesma impedância, tá?
na forma polar, onde eu sei que vai ser o módulo de A, tá? Mais, na verdade, módulo de A, fase. Não, eu vou botar uma fase θ. Ok? Então, eu tenho uma fase θ aí. Tá? Eu já vou explicar como isso ocorre. Muito bem. Como é que eu vou calcular essa reatância indutiva? Tá? Então, como é que eu vou calcular a reatância indutiva? Que vai ser a minha XL. XL, então, vai ser 2 vezes π vezes F, que vai ser a frequência de sinal que está passando, vezes a indutância do indutor. Tá? Então, essa vai ser a minha reatância indutiva. 2πf vezes 2πf vezes L. Tudo bem até aí? Muito bem. Essa é a minha reatância indutiva. Eu posso ter também o cálculo propriamente dito da minha impedância. Então, a minha impedância, tá? Ela vai ser dada pela raiz de R ao quadrado. Opa, R ao quadrado, vou botar assim. R ao quadrado mais XL quadrado. Isso para circuito em série. Para circuitos em série. Vou até botar aqui a raiz, a gente não se perder aqui. Tá dando para entender até aí? Ou tá difícil? Se tiver com dúvidas, você me avisa. Só ver se eu consigo aqui. Então. Conseguindo fazer a raiz aqui, aí eu vou tentar fazer com lápis para ver se eu consigo. Ó, estou selecionando, não vai dar. Tá, vou fazer isso aqui, assim. Pronto. Vou fazer a raiz aqui. Pronto. Vou pegar. Não ficou bom. Deixa eu pegar, na verdade, acho que eu tenho essa fórmula minha aqui. Desculpa, gente, já vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Fica melhor. Então, para circuitos RL, como eu vou calcular essa minha impedância ali que eu estou apresentando para vocês? Eu vou usar essas fórmulas aqui, ó. Isso aqui. Aqui, ó. A impedância, então, vai ser a raiz, tá? De R ao quadrado mais XL ao quadrado. E a fase, tá bom? A fase dessa impedância, ou seja, o ângulo que ela vai estar em fase lá, ela vai ser dado pelo arco tangente de XL sobre R, tá bom? Isso vai dar exatamente essa minha fase aqui, ok? Bora ver um exercício para vocês verem como é que se cai na prática isso que eu estou falando agora para vocês, tá? Deixa eu pegar um exercício aqui. Opa, aqui, ó. Então, vamos ver o exercício. Então, imagine a seguinte situação. Imagine que eu tenho esse circuito aqui, ó. Esse é o meu circuito RL, tá? Só para a gente deixar ainda bem claro, isso aqui é para circuito em série, para circuitos em paralelo, eu tenho essa outra fórmula. Que para circuitos em paralelo, eu tenho essa outra fórmula aqui. Ó, R vezes XL dividido por R ao quadrado mais XL ao quadrado. Tá? Então,
Vamos lá. Primeira análise desse circuito. Esse circuito está em série ou em paralelo? Estou em série. Não, gente, está em paralelo, tá? Ela está em paralelo aqui, tá? Esses dois estão em paralelo, tá bom? Se tivesse em série, esse resistor estaria aqui em cima, tá? Aí a corrente sairia normal, tá? Muito bem. O que eu sei desse circuito? Eu sei que esse circuito ele é de 220 volts, tá? E ele está numa frequência de quanto? De 60 Hz. Né? Ele está numa frequência de 60 Hz. Então, como é que eu vou resolver essa questão? Eu quero encontrar quanto é que é a impedância, quanto é a fase ali, nas formas que eu apresentei para vocês. Então, eu tenho o seguinte, XL, primeiro eu vou calcular minha reatância indutiva. Minha reatância indutiva vai ser 2 vezes π vezes F vezes L, tá? Logo, XL vai ser igual a 2 vezes π vezes a frequência, que é 60 Hz, vezes a indutância aqui do indutor, que é 51 mH. Logo, vai ser 51 vezes 10 elevado a menos 3. Tá? Isso vai dar a minha reatância indutiva. Se vocês forem fazer aí o cálculo, vou fazer aqui para vocês, 2π vezes 60 vezes 51 vezes 10 elevado a menos 3, porque é mH. Isso vai dar 19,22 ohms. Tá? Então, eu sei que a minha reatância indutiva é de 19,22 ohms. Pois bem, agora eu vou calcular quanto é a impedância do circuito. Sabendo, então, que eu tenho circuito em paralelo, então eu vou usar essa fórmula. Tá? Então, vai ser R vezes XL, então vai ser 350 vezes 19,22, dividido pela raiz, vai ser raiz, 1 sobre 2, né? Raiz disso, de R ao quadrado, que vai ser 350 ao quadrado, mais XL ao quadrado, que é a reatância indutiva ao quadrado, 51 mili NR ao quadrado. Eu sei, vou botar aqui logo, vezes 10 elevado a menos 3. É isso aqui. E isso vai dar a minha impedância do meu circuito RL, quer dizer, se vocês pegarem a calculadora de vocês, vai ficar assim, ó, 350 vezes 19,22, raiz de 350 ao quadrado. Quem tiver calculadora, aproveita e ajuda nos cálculos aí, por favor. A gente não se perder aqui, vocês não acabarem não vendo se eu calculei algo que vocês já acharam estranho aí na calculadora de vocês. Então, para quem está fazendo junto comigo, deixa eu só ver se eu não errei nada aqui. Não é, aqui, ó, gente, aqui não é 51,3, não é indutância, é a reatância indutiva, que é 19,22 ao quadrado, tá? Já íamos errar essa questão. Só refazer aqui meu cálculo. R$ 19,22 ao quadrado. Verifica se deu 19,19 ohms. Essa é a impedância. Tá? 19,19 ohms. Essa é a minha impedância do circuito. E se eu quiser saber a fase? Quantos graus essa fase de impedância está no meu circuito? Eu vou calcular, então. Aqui, ó. Vou botar ângulo igual a tangente elevado a menos 1 de 350 dividido por 19,22.
Isso vai dar, tangente é menos 1, 350 dividido por 19,22, 86,85 graus, tá? Então, reparem que a defasagem, a fase dessa impedância está bem próxima ali a 90 graus, né? Porque eu estava discutindo com vocês ali sobre a corrente, às vezes, ela está adiantada em relação desculpa, a tensão está adiantada em relação à corrente, tá bom? Então, como é que eu expressaria essa resolução no meu circuito RL? Aí ficaria assim, ó, Z é igual a 350 fase na verdade é 19,9, né? Desculpa. 86,85 aqui, ó. 19,19 fase 86,85 na forma polar. Ok? Na forma polar. Se essa tensão aqui começasse, por exemplo, com fase 0, se fosse isso aqui, ó, se fosse isso aqui, como é que eu iria calcular aí a corrente que está passando? Aí ia ser o seguinte, ó. Ia ser V igual a Z vezes I, só que isso tudo na fase polar, tá? Como eu quero descobrir a corrente, eu vou passar a impedância dividindo, então vai ficar I é igual a V dividido por Z, ok? I é igual a, aí vamos já ver, quanto é a tensão? A tensão é 220 fase 0. Então, vou botar aqui, ó. 220 fase 0 dividido 220 fase 0 dividido por a impedância 19,19. Vou pegar isso aqui. Fase 86,85. Muito bem. Essa seria a minha corrente. Tá? Como é que eu faço a divisão desse número complexo na forma polar? Tá? Eu vou dividir os módulos e subtrair as fases. Tá? Então, a corrente do circuito ficaria 220 dividido por 19,19, daria 11,46. 11,46. Com a fase 0 menos 86,85 menos 86,85. Isso em ampere. Ok? Então, eu teria esse resultado aqui, ó, de corrente, tá? Nesse circuito RL que eu estou mostrando. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Todo mundo entendeu o procedimento? Se tiverem dúvidas, vocês avisam. Professor? Pode falar. Eu peguei pela metade a questão, mas eu tenho uma dúvida nessa parte da fase. Quando é que
que eu vou saber que você quer em grau ou em mol? A questão vai dizer isso? A questão vai dizer. Olha, deixa eu pegar um exercício aqui para vocês verem, Por favor. na minha lista aqui. Essa lista aqui vai ser assim. Ó, essa foi a lista que eu apresentei para vocês resolverem, né? Olha essa terceira aqui, ó. Uma carga composta pela sucessão de série no resistor, indutor, ó, RL também, tá? Possui uma tensão senoidal que vale vezes 20 frequência 60. Com base no conhecimento, a corrente em módulo e fase. Então, eu pergunto, ó, corrente em módulo e fase, tá bom? Aí tu vai calcular e marcar a alternativa correta, entende? Então, eu vou falar na questão quando eu precisar da fase também, tá? Tá, Entendeu? Tá. entendi. Obrigada. Por que que eu pergunto, tá, dessa questão de fase? Porque todo circuito de corrente alternada, quando eu tiver um indutor, eu posso ter isso aqui, ó. Ele pode estar atrasado em graus, aí tu vai ter um valor aqui que tu vai encontrar, mas se for menos, tu sabe que ele vai estar atrasado em relação ao outro, se for mais, ele vai estar adiantado em relação ao outro. Deu para entender? Sim. Tá? Então, por exemplo, a corrente ela está atrasada em menos 86,85 graus, ela nem chega a 90 aqui, ó, em comparação com a tensão. Se isso aqui fosse positivo, ela estaria não atrasada, ela estaria adiantada, tá bom? Então, é exatamente esse comportamento que eu tenho. Se eu fosse pegar, por exemplo, um osciloscópio, e é uma das atividades que eu quero fazer com vocês no laboratório, e botar para vocês verem esses sinais lá elétricos, vocês vão ver exatamente essa característica quando vocês forem formar um circuito dessa natureza. Ok? Mais alguém tem alguma outra dúvida? Se tiver, vocês perguntam. Se quiserem copiar, vocês me avisam, senão eu vou passando logo para os outros conteúdos da matéria, tá? Posso passar? Professor, essas resoluções vão ficar salvas aí? Vão ficar salvas no vídeo. O que eu vou fazer? Eu vou parar o vídeo aqui apenas na explicação do circuito RL, tá? Para o vídeo não ficar muito grande. Aí a gente para a gravação agora e depois continua outra gravação de outro vídeo para não ficar muito extenso, tá bom? Ok. Vou fazer isso aqui para a gravação. Então, obrigado. Vamos continuar na parte 2 já já.